Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre os hebreus. Observe a imagem. Um dos lugares sagrados para os judeus está em Jerusalém. É um pedaço do muro do templo que sobrou dos constantes conflitos que aconteceram na região. Judeus de todo o mundo vão até lá para rezar e lamentar a destruição do templo. Em razão disso, o local recebe o nome de Muro das Lamentações. Então, pessoal, essa imagem representa essa simbologia para o povo judeu. Então, a partir daqui a gente começa a pensar como seria a influência desse povo no nosso cotidiano. Observe estes dois mapas que vão falar sobre a localização em que se encontra o povo hebreu. Observe essa cidade chamada Ur. De acordo com o livro de Gênesis, essa cidade seria o local de origem do povo hebreu, descendente de um pastor nômade chamado Abraão, por volta de 2000 a.C. Não existe fontes históricas que com, comprovem a existência de Abraão, mas o texto bíblico diz que ele recebeu de Deus, chamado pelos hebreus de Javé ou Jeová, segundo algumas traduções, a instrução para viajar para Canaã, à beira do Rio Jordão. Essa terra seria de Abraão e seus descendentes em troca de aceitar e venerar esse Deus como único e verdadeiro. Abraão e seus seguidores, os hebreus, obedeceram ao pedido e partiram para Canaã, que ficou conhecida como a Terra Prometida. Então, você pode observar que essa região que fica localizada entre o Mar Mediterrâneo e Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Egito, Mesopotâmia, você tem essa região chamada Rio Jordão, que vai dar importância para esse povo. A partir daqui, a gente começa agora a pensar como seria a divisão histórica do povo hebreu. Nós temos a seguinte divisão: patriarcas, que é quando o homem manda em tudo, seria o comando de tudo. Depois nós temos os juízes, seriam chefes religiosos e militares. Depois nós temos a figura dos reis. A gente vai estudar três reis: Saul, Davi e Salomão. E temos a figura do cisma, que seria a tribo de Israel e a tribo de Judá, a divisão desses dois grupos. E por último, nós temos o que nós chamamos de diáspora, que seria a dispersão dos judeus pelo mundo. A partir daqui, a gente começa a perceber algumas características desse povo. A primeira característica importante é falar que o povo hebreu era um povo monoteísta, galera, que quer dizer a crença em um único Deus, os hebreus. Em oposição a isso, você tem religiões politeístas nessa época, que não são dos hebreus. Tem aqui, ó, o Egito, os fenícios, Mesopotâmia. Então, você tem aqui duas imagens para confrontar. A de cima representando uma religião hebraica e essa imagem de baixo, vários deuses representando um grupo dos politeístas. No caso dos hebreus, eles eram o único povo com característica de monoteísmo. Outro ponto importante é que a gente entenda que a Bíblia hebraica, ela representa o nosso Antigo Testamento. Nós temos que Canaã, à beira do Rio Jordão, ficou conhecida como a Terra Prometida. Então, até hoje, quando se fala sobre Terra Prometida, a gente remete a essa região que nós chamamos de Canaã. E nós sabemos que o Deus dos hebreus era, ao menos inicialmente, não o Deus dos reis e poderosos, mas do povo. Esse aqui vai ser um ponto-chave para que a gente possa entender essa questão. A gente vai ver que no Egito, o Deus vai ser o próprio Faraó, na Mesopotâmia, os reis estão ligados aos deuses, e no caso do povo hebreu, a questão do Deus está ligado ao povo
e numa categoria de monoteísmo. Pois então, a partir daqui, a gente tem outro ponto importante, que é ver que o povo hebreu ele foi a base para 3 grandes religiões monoteístas. A primeira é que os hebreus vão ficar conhecidos na história como o povo judeu. Então temos aqui esse símbolo primeiro, que é a estrela de Davi. Depois de um tempo vai nascer Jesus Cristo, e o nascimento de Jesus Cristo vai marcar uma nova era, que seria os cristãos, tendo como símbolo uma cruz. E depois nós temos aí outra base monoteísta, que é ligado a Maomé. E o Maomé, ele vai trazer esse símbolo, que é uma lua e uma estrela, para o islamismo. Então, 3 bases muito fortes que tem como o povo hebreu como uma referência. Pois então, a primeira fase do povo hebreu, os patriarcas, que seria essa ideia de que o homem manda em tudo, nós temos que entender que essa parte não possuía unidade política e eles estavam organizados em tribos, cujos líderes seriam os patriarcas. O primeiro patriarca que nós temos conhecimento vai ser a figura de Abraão, e nesse quesito dos patriarcas, nós temos um fato importante, que seria o cativeiro do Egito e a saída dele com a figura de Moisés, que nós chamamos de Êxodo. Em se tratando do cativeiro do Egito, você tem aqui essas imagens que vai representar o povo hebreu no Egito. De acordo com a Bíblia, os hebreus passaram a enfrentar muitos problemas para sobreviver em Canaã. Assim, muitos deles fugiram para o Egito em busca de melhores condições de vida. Eles teriam se instalado ao norte do Egito, sobretudo do rio Nilo. Existem documentos egípcios que revelam que o povo hebreu estava nessa região e que eles haviam chegado ao Egito para trabalhar na construção de templos e cidades. Daí nós falarmos que esse povo eles foram escravizados no Egito. Não se sabe exatamente quanto tempo eles teriam ficado por lá, mas a Bíblia consta que Deus repetiu a Moisés a promessa que havia feito a Abraão, de que os hebreus eram o povo escolhido por ele e que deveria voltar para Canaã, a terra prometida. E foi assim que Moisés conduziu o retorno do povo hebreu. E nesse caso, nós temos esse mapa para representar aqui essa fase 1, colocando aqui o faraó do Egito, o Ramsés. Eles vão sair dessa parte do delta do Nilo, vão passar por essa parte do mar, seria o famoso abertura do Mar Vermelho, seria a parte desse tópico 3 aqui. E nós sabemos que, ao invés de Moisés seguir em frente pelo deserto de Sur, passar por essa parte para chegar aqui em cima, na parte direita, que seria Canaã, o Moisés ele começa a contornar todo o Mar Vermelho, vai chegar aqui nessa parte do deserto do Sinai, que é o famoso Monte Sinai. Tá, aqui ele coloca esse Monte Sinai, logo aqui embaixo seria os 10 mandamentos, e a partir daqui eles serão conduzidos por essa região até se instalar nessa cidade chamada de Jericó. Vai ser aí um ponto-chave para eles poderem se instalar. Pois então, uma vez eles saindo do Egito e se instalando nessa região chamada Jericó, eles irão encontrar um povo, que são os filisteus. De acordo com a Bíblia, os filisteus venciam a maior parte dos conflitos com os hebreus, já que possuíam armas superiores. Nessa fase, nós temos então um novo modelo, que serão os juízes. Os juízes, eles terão como base Josué, que vai ser o sucessor de Moisés, e ele vai iniciar a luta contra os filisteus para a reconquista da Palestina. Então, pessoal, juízes seria uma pessoa, seu chefe religioso,
e o chefe militar. Nesse caso, nós temos aí vários juízes. Um dos mais famosos vai ser a figura de Sansão. Então, o Sansão, ele vai mostrar as suas forças como o elemento principal e ele vai conseguir conduzir esse povo em várias batalhas contra os filisteus. Depois disso, conseguindo expulsar os filisteus dessa região, daremos início à fase dos reis. Nesse caso, nós teremos a unificação das tribos hebraicas durante a luta pela reconquista da Palestina, e esse processo de centralização política desencadeada vai trazer para a gente 3 pontos importantes. O primeiro rei dos hebreus, escolhido para organizar o reino e enfrentar os filisteus, foi a figura de Saul. Sendo que esse cara, ele teve muitos problemas na sua administração e sofreu derrotas nas guerras contra os filisteus. Algumas tribos hebraicas alegavam que o rei dava mais atenção a umas do que às outras. E aí ele não conseguiu fazer uma unificação plena desse território e desse povo. O segundo rei vai ser Davi. Sob essa nova liderança, os hebreus venceram os filisteus e, apesar de não terem tomado suas cidades, os obrigaram a pagar impostos. Com seu exército, Davi aumentou a extensão do reino, expulsou outros povos que viviam em Jerusalém e a transformou em uma cidade importantíssima para o reino dos hebreus. Lá mandou erguer um palácio e outras construções. As guerras constantes e as obras fizeram com que Davi precisasse de mais recursos financeiros. Por esse motivo, continuou a expansão do reino, realizando saques nos locais onde seu exército chegava. Depois dele, o seu sucessor vai ser Salomão. Nesse caso, o Salomão ele tinha uma política diferente, ele tinha uma forma de atuar diferente. Ele preferia fazer negociações e estabelecer acordos políticos em lugar de guerras. E aí, Salomão ele conseguiu organizar todo o povo hebreu e ele também mandou construir templos de Jerusalém, o qual se tornou o lugar de maior importância espiritual para os hebreus. Nele ficava guardada a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, que representava o símbolo da promessa de Deus ao povo hebreu. Depois que Salomão morreu, vai haver uma divisão do povo hebreu. Nesse caso, nós chamaremos de cisma. A morte de Salomão vai provocar, então, a criação de 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. No caso, esses 2 povos, eles serão dominados por outros e escravizados. Então, a situação para as tribos do norte, que seriam as tribos de Israel, eles foram dominados por um povo chamado Assírios, que já havia conquistado uma região chamada Babilônia, os levaram para trabalhar nessa região como escravos. O outro povo ao sul, a tribo de Judá, também foram parar na Babilônia com o objetivo de se tornar escravos e construir toda a Torre de Babel. É a partir desse momento que nós temos o povo hebreu sendo chamado de judeus. Pode dizer, olha, ali é o povo que vem de Judá. Então, quem é de Judá é judeu. Então, as tribos do norte, no caso Israel, vai se perder na história os seus registros, e a tribo de Judá é a que vai ficar mais famosa e vai se espalhar pelo mundo. Depois disso, eles terão aí o cativeiro da Babilônia, que seria essa parte de construção da Torre de Babel. Depois, nós teremos os assírios sendo dominados por outros povos, feitos persas. Depois chega a dominação do povo romano,
que vai causar o que nós chamamos de diáspora. Pessoal, aqueles que conseguiram sobreviver à conquista e fugir da submissão de Roma se espalharam por várias regiões do mundo. Essa dispersão é que nós chamamos de diáspora. O povo hebreu, ele só conseguiu voltar para a terra prometida por volta de 1948, quando foi criado o país Israel. Isto é, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e esse povo, os judeus, eles sofreram bastante. Eles foram bastante perseguidos e mortos em grande quantidade. Pois então, para que a gente possa finalizar, vamos aqui então tomar um resumo sobre o povo hebreu. A religião, sabemos que é o seu grande legado, que era uma religião monoteísta para aquela localidade. Nós sabemos que a economia desse povo era pastoril e agrícola. Depois que surgiram os reis, as monarquias, é que apareceu o comércio como destaque. Nós tivemos que na ciência e as artes eles não tiveram grandes destaques. E por último, no campo do direito, foi criado o Código de Deuteronômio e sua literatura está contida no Antigo Testamento, onde destacam-se os Salmos de Davi, os Cânticos e Provérbios de Salomão e o livro de Jó. Então, esse seria o resumo sobre o povo hebreu.